Ontem eu e o Ded publicamos um vídeo lá no canal dele, ele publicou um vídeo que é uma parceria que a gente fez, e eu achei interessante complementar apenas um ponto que ainda tem surgido muitas dúvidas que a gente esqueceu de abordar naquele vídeo lá. Então se você não assistiu aquele vídeo, dá uma olhada lá no canal do Dead Conscience e depois você volta aqui pra gente complementar esse fato. Bem-vindos a mais um Diretas de Direito, e como eu falei na abertura do vídeo, ficou uma dúvida que eu vi bastante nos comentários e eu acho interessante falar, é uma argumentação ainda que tem pautado a narrativa de muitas pessoas. Lá a gente abordou todas essas questões processuais e quais seriam as irregularidades que esses diálogos que foram vazados aí pela Intercept mostram. Então eu não preciso contar tudo de novo, dá uma olhada naquele vídeo lá. E antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria só de dar boas-vindas à grande quantidade de inscritos que entraram no canal desde ontem pra cá. Acho que entraram mais de 1000 inscritos, isso aí representa quase 15% de inscritos do meu canal, então foi um crescimento muito bom, muito gostoso saber que vocês vieram, que vocês deram credibilidade pro que a gente falou lá. Gratidão é a palavra que eu tenho é o sentimento que eu tenho para expressar para vocês. Também gratidão ao Ded por ter dado essa oportunidade. Também quero agradecer muito o historiador, o canal Historiador, o Carlito, que também me convidou para participar de uma live, isso também deu visibilidade pro canal, então muito obrigado mesmo, gratidão mesmo, galera. Um dos argumentos que a galera tem falado muito sobre essa questão do Moro, essa sentença, ela foi confirmada nos tribunais superiores. Essa confirmação dessas sentenças pelo Tribunal Regional Federal e depois pelo STJ ratificaria e afastaria a questão da imparcialidade do juiz. É uma linha de argumentação que pode ser seguida, talvez isso até venha a ser arguido no STF, a gente não sabe o que vai acontecer, o direito é a ciência do dever ser. Mas no Brasil a gente lida mais com o deveria ser, porque cada decisão, cada tribunal é uma surpresa a qualquer instante. O modelo de processo penal do Brasil, na verdade existem vários modelos de processo penal. E existe um modelo de processo penal que se chama processo penal acusatório, que é um processo penal comum, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o mais comum no common law, onde o juiz ele não participa da produção das provas, do processo, nada, ele é uma parte inerte. E a promotoria, no caso, né, porque não existe delegado de polícia em outros países, então no caso a promotoria, a parte autora e a defesa, elas têm uma liberdade de produzir as provas e o juiz não vai interferir em nada. O juiz só vai depois analisar, ver e dar a sentença final. E qual que é a crítica desse problema? É que muitas vezes o juiz que tem conhecimento de causa, de direito, ele fica impossibilitado de ter certeza de um determinado fato porque ele não teve como influir na produção daquela prova para conseguir elementos que ele sabe que poderiam atestar a inocência ou a culpa de uma pessoa. Então ele às vezes fica preso ao que as partes produzem, e o que as partes produzem às vezes pode ser muito pouco para você formar uma convicção do processo. Eu tô resumindo muito porque essa é uma discussão doutrinária muito gigante. E existe outro sistema, que é o sistema do direito romano, que é o sistema inquisitivo, onde o Estado ele toma parte, o juiz ele toma parte no processo de formação de provas. Então o próprio juiz é quem vai instruir e vai atuar ali como parte acusadora e depois vai atuar como parte de julgar também, e o réu fica meio que sozinho nessa situação. E existe, por fim, um sistema penal que a gente chama de misto, né? Que é, por exemplo, o que a maioria dos doutrinadores entende que existe no Brasil, que é um sistema que tem uma parte inquisitorial, que é essa parte que é produzido provas pelo Estado e que um juiz acompanha, então um juiz está acompanhando a produção dessas provas, e num segundo momento você tem talvez uma fase mais acusatória, em que daí agora o juiz ele vai ficar mais inerte dentro do processo penal e as partes vão ali e ele só vai tomar a decisão dentro do processo. Então nós temos duas fases, uma fase de inquérito, né, que é inquisitório, e depois o processo penal. Só que o nosso processo ele está muito mais para o sistema inquisitório do que para o misto. Se você for ver, o juiz, ele toma partido, ele participa ativamente da produção dessas provas. E isso é uma crítica muito grande já de longa data. O juiz penal, ele acaba criando um vínculo com as provas que ele mesmo produz. Ele tá ali autorizando a interceptação telefônica, ele tá, de repente, despachando ou dando uma ordem de condução coercitiva, prisão, ele tá coordenando toda essa parte inquisitória e ele acaba criando um vínculo. Ele acaba atuando
sim como um juiz que está com um elo mais forte com a questão da acusação. Esse é o modelo brasileiro e o Moro defende esse modelo. Olha que interessante, eu encontrei até um vídeo dele, se vocês procurarem depois, em que ele está participando de uma audiência pública para discutir o novo Código de Processo Penal, que quer trazer um modelo que vem de fora, quer trazer um modelo que, por exemplo, é usado na França e que o Moro, ele foi contra. E agora sim, a gente entende bem por quê. Há uma crítica muito contundente do juiz perder essa imparcialidade porque ele está atuando ali desde o começo do processo como um inquisidor. Ele está ajudando a produzir as provas da acusação. Ele não está produzindo prova para a defesa. Quando ele está autorizando um grampo, ele está produzindo prova para a acusação. Quando ele está fazendo uma condução coercitiva, quando ele está mandando buscar e apreender documentos. Então, o juiz está sempre atuando ali na parte da acusação. E ele é um ser humano. Ele é um ser humano e ele acaba criando vínculos, e isso foi o que a Lava Jato até desnudou. Cria vínculos com o Ministério Público, com o acusador. E o projeto do novo processo penal, ele visa criar a figura de separar em 2 juízes durante todo esse processo. Então você teria um juiz, que é o juiz inquisidor, ou o juiz de instrução, né? Mas é o nome mais correto, é o juiz de instrução, que é o juiz que vai atuar nessa primeira fase, ajudando a produzir provas, se tiver que mandar prender preventivamente, se tiver que autorizar a quebra de sigilo, grampo telefônico, ele vai estar conduzindo as provas, óbvio, com fulcro na lei, na imparcialidade, só que quando ele termina de instruir esse processo, quando esse processo está pronto para ser julgado, entra em figura daí o juiz de garantia, que é um outro juiz que não teve participação naquela formação das provas, e ele vai acabar sentenciando porque ele vai estar mais neutro, ele vai estar mais imparcial, ele vai ver o que aquele juiz e a acusação formulou, ele vai ver o que a defesa formulou pelo outro lado e vai ter essa imparcialidade maior. Esse é o projeto de lei que nós temos para instituir um novo modelo dentro do nosso Código de Processo Penal, e é um modelo que eu particularmente defendo. Um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso, acho que é muito mais interessante. Mas o Moro mesmo já falou, vai burocratizar, vai fazer... Não sei se vai burocratizar não, acho que talvez até agilize ali, porque você especializa os juízes. Então, voltando sobre essa questão, mas o TRF confirmou, o STJ confirmou, então não teve imparcialidade. As provas, elas são produzidas no juízo de primeiro grau. Então, quando o Moro, ele tem uma certa parcialidade ou aconselhou uma parte, todos os elementos que ele trouxe para o processo, ou coisas que ele não deixou a defesa juntar, ou perguntas que ele não deixou a defesa fazer para os réus, sabe, são vários elementos ou perícias que ele negou durante essa primeira fase, não foram parar no processo e só foram parar no processo que ele quis que estivesse. E como eu disse, essa fase de produção, ela ocorre somente ali em primeiro grau. Quando você vai apelar, você vai recorrer e vai para os tribunais superiores, o único conjunto que esses tribunais superiores possuem para avaliar a sentença, para avaliar a apelação, os recursos que foram impetrados, é exatamente aquele conjunto probatório que o juiz autorizou que estivesse no processo. Quando se fala que deve anular desde o começo, é exatamente por causa dessa razão. A gente não sabe que tipo de prova ele não aceitou no processo, a gente não sabe que tipo de pergunta ele deixou de fazer, ou que ele não fez, ou que ele impediu, por exemplo, que a defesa fizesse para as testemunhas, e talvez, a gente está falando talvez, isso pode sim ter trazido um prejuízo para a parte de defesa. Então essa ratificação dessas decisões lá pelos órgãos colegiados, né, STJ, o TRF e tal, ela não afasta a hipótese de que eles não tiveram acesso a todas as provas que poderiam ser feitas. Então, essa nulidade, essa parcialidade do juiz pode ter afetado a produção de provas, e isso pode ter feito com que o processo fique viciado, inclusive para análise das instâncias superiores. A gente não tem como afirmar qual vai ser o caminho que o STF vai tomar, e se vai ser um caminho justo ou injusto. É óbvio que qualquer que seja a decisão vai ser polêmica, vai ter gente criticando de um lado, gente criticando do outro. Mas então era só isso que eu queria falar. Mais uma vez, obrigado por terem vindo se inscrever no canal, quem é novo aí. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!